Gostaria de trazer para vocês hoje uma reflexão sobre a carta de Tiago. A carta de Tiago tem 5 capítulos. Então, se eu fosse discorrer sobre todos os temas contidos na carta, meia-noite para lá. Então, eu só vou falar dos 2 primeiros capítulos. E a carta de Tiago, ela é uma reflexão prática dos ensinamentos que nós devemos seguir. Porque quando a gente estuda para trazer a mensagem, a gente aprende também. É como quando eu dava aula para as crianças na escolinha e tinha aquelas histórias da Bíblia que todos nós já conhecemos, mas cada vez que eu estudava aquelas lições para trazer para as crianças, eu aprendia. Não que a gente só vai ter contato com a palavra de Deus quando a gente precisa se preparar para pregar. Precisamos ter esse contato todos os dias. Mas eu, até uma semana atrás, eu não sabia que quem escreveu essa carta, esse Tiago aqui, não era o Tiago que era irmão de João, que era Pedro, Tiago e João num barquinho. A palavra, os historiadores, eles chegam aqui à conclusão mais aceita que esse Tiago era o Tiago, irmão de Jesus. Inclusive, durante o ministério de Jesus, Tiago, ele não acreditava, não tinha fé em Jesus. Ele só passou a ter fé em Jesus depois da ressurreição. Então, Tiago, junto com Pedro, ele se tornou ali um líder que falava para as igrejas ali dos judeus, mais voltado para o povo judeu. E ele escreveu essa carta. Outro fator que indica que não foi Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que escreveu a carta, porque o Tiago ele sofreu martírio ali por volta do ano 44. E os historiadores, eles datam essa epístola ali por volta do ano 50 depois de Cristo. Então não poderia ser Tiago, discípulo, mas Tiago, irmão de Jesus. E ele abre aqui o capítulo, né? Ele dá aqui a saudação. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. É Tiago, capítulo 1. Então, Tiago está direcionando essa palavra para os cristãos em todo o mundo que estavam ali fora de Jerusalém? Isso. E aí ele continua aqui, fé e perseverança. Lá no versículo 2 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. É uma coisa controversa. A Núria vem, conta para mim que está passando provação X, provação Y, e eu pego e olho para a Núria e diz, se alegra, Núria. Você está passando por provação, considera isso motivo de grande alegria quando passa por qualquer tipo de provação. Era muito importante nesses primeiros anos essa recomendação de Tiago, ele escreveu, porque ali no começo da igreja, a igreja era muito perseguida. Então, sempre tinha que ter essa recomendação para que os irmãos se mantessem na fé. E ele fala que é motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer provação. Então, a alegria que você tem que ter quando você passa por qualquer provação, Tiago continua aqui na epístola, sabendo, pois, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer.
Deixa eu só mudar essa versão aqui, que eu não gosto dela, não. Quando enfrentares, tendo alegria, quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Eu também não gosto dessa versão, não. Enfim, é para que a gente possa ter uma fé madura. Porque as adversidades da vida, elas vão ocorrer. Mas toda vez que a gente passa por uma provação, a gente desenvolve perseverança, uma fé madura, assim como o fogo que os ourives, né, para poder depurar o ouro, para poder obter ali o melhor do ouro, ele leva o ouro ao fogo para que ele tenha aquele processo de refinamento. E da mesma maneira, diante da provação, a nossa fé, através da perseverança, ela vai se tornando forte, nós vamos tendo resistência diante de Deus. E isso é que é ter uma fé madura, uma fé resistente. Não é no primeiro tropeção que a gente der no caminho, já vou largar tudo, porque isso aqui é muito difícil. Quanto mais a gente vai sendo provado, a gente vai engrossando aqui a nossa pele, que nem quando a gente se exercita, vai criando aqui os calos. Na primeira semana dói tudo, na segunda semana também, mas nós vamos adquirindo resistência. E da mesma maneira, na hora da provação, nós adquirimos perseverança. Então, Tiago dá essa orientação para aqueles primeiros irmãos que eram provados, que eram perseguidos, para que se alegrassem, porque o resultado disso seria a perseverança. E aí ele completa falando, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Aleluia. A provação, ela vai nos aperfeiçoando. O nosso alvo é ser completos, perfeitos, não faltando coisa alguma. Nós vamos alcançar isso nessa vida? Mas Deus não vai deixar de nos aperfeiçoar até o último dia. Amém? Cada vez almejamos a perfeição para cada vez ser mais parecidos com Jesus. Né? Esse deve ser o nosso alvo. E aí Tiago continua a carta falando da sabedoria. Ele está falando aqui da aprovação. E aí ele diz assim, se algum de vós não tem sabedoria, peça a Deus. Que sabedoria é essa que Tiago está falando? Qual que é essa orientação? O versículo anterior ele falou de provação. Depois ele fala, se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus. É aquela sabedoria de discernirmos como nós devemos nos portar diante das situações difíceis. É a sabedoria que Salomão pediu a Deus. Muitas vezes nós erramos porque nós falamos demais, porque nós murmuramos demais. Então o Tiago orienta que se você não tem sabedoria, você peça a Deus que a todos dá sem passar em rosto. Eu já te dei sabedoria ontem, você não usou, agora você me pede mais sabedoria. Deus a todos dá sabedoria. Então, não é uma sabedoria que você vai encontrar na universidade, num curso. É a sabedoria de discernir como se portar naquele momento que você está na provação. O pastor Nancy dizia assim, você vai passar na provação, mas você vai passar com classe, com elegância espiritual. É essa sabedoria de você não murmurar diante da provação. Aí depois Tiago, continuando o seu discurso, para que você peça sabedoria, ele fala assim, mas peça não duvidando, porque aquele que faz isso é semelhante às ondas do mar, ele é semelhante ao homem de espírito dobre, é aquela pessoa que não tem
consistência, que não tem confiança. Ela acredita hoje, amanhã ela já não acredita. Então, Tiago diz, você peça, mas peça confiando que você vai receber. Não determinando. Eu determino que eu vou receber, mas é pedir com fé, porque Deus vai te dar essa sabedoria. Amém? E ele fala assim, ó, o homem que assim é, que ele se assemelha às ondas do mar, que ele duvida, não pense tal homem que ele vai receber de Deus coisa alguma. Aí depois Tiago continua falando aqui na carta dele. Ele vai falar da pobreza e da riqueza, que era muito comum também, hoje também no edifício, os irmãos, né, na fé, que eram irmãos mais pobres, mais carentes, que sofriam na mão dos ricos e que tinham essa diversidade. Tiago dá aqui um conforto dizendo assim, que o irmão pobre ele tem motivo de honra, de se orgulhar. Porque o irmão pobre tem motivo de se orgulhar. Isso é um chamado para todos os cristãos, são mais humildes, né? Que eles se alegrem e que eles se alegrem na exaltação espiritual. Eles são ricos espiritualmente. Depois Tiago, ele vai falar do rico. Ele fala assim, e o rico no seu abatimento. O Tiago está sugerindo que os ricos devem se gloriar na humildade ou abatimento, que é reconhecendo que as riquezas desse mundo são passageiras. Aí Tiago compara essa riqueza como a erva do campo, que daqui um pouco ela murcha, sai o sol, ela murcha e desaparece. Então, a riqueza que nós vamos ter, a nossa riqueza espiritual que Jesus conquistou para nós, não se compara às riquezas desse mundo. Então, essa metáfora está aqui enfatizando que essa riqueza é passageira, que mais um pouquinho tudo isso aqui acaba. Nós temos que nos gloriar na nossa exaltação espiritual, em tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, na glória eterna que nós vamos ter. Amém? E aí Tiago continua a sua epístola, os seus conselhos para os irmãos, e aí ele fala assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação. É tão assim, nossa, que você é bem-aventurado, você está sofrendo tentação, você é bem-aventurado. E ele continua, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que amam, aos que o amam. E aí depois ele continua assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Depois continua, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados no nosso próprio desejo, aquele pecadinho de estimação, aquela coisa que a nossa carne tende. Nós somos atraídos por essas coisas. Deus não nos tenta. E havendo, pois, a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, irmãos, nós precisamos nos manter firme no dia da provação. Porque talvez em alguma igreja por aí tenha vendido a ideia que você não vai ser provado, que você não vai ter lutas. E até que se você está sendo provado, se você está tendo lutas, você deve ter alguma coisa errada com você. Você não está sendo cristão direito.
Mas não é verdade. As adversidades da vida vêm para todos. Vêm para o cristão e para o que não é cristão também. Então, como nós vamos nos comportar diante da provação é que vai fazer a diferença. Depois, nós temos que saber que Deus não nos tenta. Não é Deus que nos tenta. São as nossas vontades, os nossos interesses que nos enchem, que vai tender a nossa carne. Mas nós temos que resistir à tentação, porque a palavra diz que Deus tem preparado a coroa para todos aqueles que o amam. E aí depois, Tiago continua nos conselhos. Se eu fosse falar aqui tudo, era até meia-noite. Tiago continua aqui nos conselhos que eu sempre falo que quando a gente lê a Bíblia, parece que é um tapa que a gente está recebendo, porque a palavra vai mexendo aqui, vai cutucando. Isso aqui você está fazendo errado, você deveria entrar por aqui. Isso aqui parece que foi para mim. Sabendo, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Parece que eu tenho 3 bocas. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Parece que a gente se ira primeiro, fala primeiro, depois que a gente para ouvir. Não era bem assim, para que tudo isso? Eu tenho que orar muito nessa questão, dessa impulsividade, assim. A palavra que orienta, tardio para falar, pronto a ouvir, e ainda mais tardio em se irar. Parece que a gente só anda irado hoje em dia. Não é? Com a vontade de falar cada verdade que a gente acha que é verdade, do nosso ponto de vista. Aí ele continua: nós devemos rejeitar toda imundície, malícia e receber com mansidão a palavra que em nós é enxertada, a qual pode salvar a nossa alma. E aí Tiago vai mais à frente, quando ele fala assim, que nós devemos ser mais do que ouvintes da palavra. Mais do que ouvintes, ser cumpridor da palavra, não só ouvintes, não nos enganando com falsos discursos. Existem pessoas por aí que estão procurando palavras que vêm aqui massagear o ego. Não quer ouvir essa palavra que te cutuca, que te quer botar de volta no caminho certo, mas palavras que te colocam em cima, palavras de vitória, palavras que vão te levar ali uma elevação do seu próprio ego. Não se iludindo com falsos discursos. É a orientação de Tiago. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Aleluia. É tempo de a gente deixar a hipocrisia de lado. É tempo da gente se lembrar de ser cristão, não só aqui dentro dessas paredes. É colocar em prática a palavra do Senhor. E são lições aqui que parecem que são simples, né? Todo cristão deveria saber disso. Mas que na hora de praticar verdadeiramente, talvez nós estejamos pecando nessas coisas. Tiago continua aqui na carta dele, no versículo 26 do capítulo 1. Ele diz assim: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Nos capítulos seguintes, Tiago vai falar mais sobre a língua, vai falar mais sobre a fé, mas eu só vou falar aqui do primeiro e o segundo capítulo. O segundo capítulo da carta de Tiago começa assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento
Entrar um homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com veste sórdida, e atentardes para o que traz a veste preciosa e dissestes: assenta-te tu aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizerdes juízos de mau pensamento? Então aqui Tiago já está exortando os irmãos para não fazer acepção de pessoas. Infelizmente, às vezes acontece. Não sei se vocês chegaram a ver um pastor que ele fez lá na igreja dele uma área VIP, que é para aqueles irmãos que são famosos, né? Tem aí uma fama e que querem servir a Deus. Então esse pastor ele fez uma área ali separada, porque na opinião do pastor, essas pessoas famosas, elas não podem estar junto com as outras pessoas. Porque você quer estar no culto, você quer estar adorando a Deus, mas você é famoso, aí quer um autógrafo, outro quer falar alguma coisa. Então ele fez essa parte assim separada. Então parece que ele pegou a Bíblia e rasgou aqui essa orientação aqui da acepção de pessoas, a diferença entre ricos e pobres. E quando o Tiago fala para a igreja, acontecia isso. Dava um lugar às pessoas mais ricas. Mais à frente, Tiago vai falar que os ricos, eles oprimiam, não são eles que levam vocês ao tribunal, não é, Gil? E Tiago está falando que a gente não deve fazer isso. Infelizmente, a gente às vezes vê o irmãozinho mais vestido de maneira humilde, nem fala, nem cumprimenta, mas entra aquele que parece que tem aí suas pompas, sua renda e não sei o quê. E as pessoas dão mais preferência. Isso não deve acontecer no povo de Deus. Tiago continua falando. Ensina que a fé deve ser livre de favoritismos e preconceitos. Os cristãos são chamados a tratar todas as pessoas com igualdade e respeito, independente da condição social e econômica. Tiago desafia os crentes a refletirem o caráter imparcial de Deus em suas interações com os outros. Aí mais à frente, Tiago vai abordar um tema muito interessante que é sobre a fé e as obras. Meus irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 14. E se aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Aí eu fiquei assim, mas como assim a fé pode salvá-lo? Se a palavra diz que nós somos salvos pela nossa fé em Jesus, não é, Gil? E aí Tiago faz essa pergunta aqui, ó. Porventura a fé pode salvá-los? Se o irmão ou irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Às vezes, não nessa igreja, mas vemos por aí, vamos fazer uma campanha para poder comprar aqui um ar-condicionado. Está chegando o verão, então vamos fazer uma campanha. Muitas vezes os irmãos já contribuem, já dão ofertas e vamos fazer uma campanha para o ar-condicionado, porque a união faz a força. E agora vamos aqui equipar, botar uma bateria, botar aqui microfones de última geração, porque o Senhor merece o melhor. Não há dúvidas disso. Vamos, irmãos, vamos unir as nossas fés, a nossa força, para poder adquirir. Aí vem o irmãozinho que te conta que está passando um momento de necessidade, de dificuldade, cortar a luz da casa do irmão. Irmão, a situação está difícil, o inimigo está furioso. Vamos orar, vamos orar. Vai em paz, que nós vamos estar orando.
do que proveita? Do que proveita isso? Então, mais aqui à frente, Tiago questiona, né, o valor de uma fé que não se manifesta em ações. E aqui ele usou esse exemplo do irmão nu e faminto, e que não faz sentido, irmãos. Se você tem fé, cadê as obras? A fé sem obras é morta. Tem que ter as obras também. Uma coisa não é separada da outra. Elas são juntas. E aqui tem um versículo que eu achei interessante, ó. Até os demônios acreditam em Deus, mas isso não salva. A verdadeira fé vai além do mero conhecimento intelectual. A palavra diz que os demônios creem e tremem, mas eles são salvos? Não. Aí ele vem falando aqui, Abraão foi justificado pela fé, mas essa fé foi demonstrada e aperfeiçoada quando ele agiu de acordo com ela. Oferecendo seu filho Isaque, sua fé foi completa através das suas ações. De igual forma, Raabe também mostrou a sua fé para proteger os espiões israelitas. Nossa, vocês estão num momento difícil, mas eu vou orar, tá bom? Eu vou orar que vai dar tudo certo. Mas ela foi além, ela pegou os espiões, escondeu os espiões israelitas. E assim temos que ser. Nós não vamos fazer obras para sermos salvos. Tem lugar por aí que prega que você tem que ter obras para que você seja salvo. Nós fazemos obras porque nós já somos salvos, porque nós temos fé. E a nossa fé, eu só creio, mas a gente tem que mostrar através das nossas atitudes também. Abraão foi um grande exemplo de fé porque Isaque era aquele filho da promessa que Deus deu a Abraão, e aí Abraão creu nessa promessa, veio o filho. Depois Deus falou com Abraão, pega o teu único filho e sacrifica, faz um sacrifício para mim. Aquilo deve ter doído muito em Abraão, mas Abraão pegou lá a lenha, pegou tudo que precisava, pegou o menino, começou a subir o monte. Abraão, pela fé que ele teve em Deus, ele continuou ali com aquele intento de oferecer o filho, porque Deus prometeu, Deus pediu. E a fé de Abraão justificou, porque Deus disse a Abraão, não faça tal coisa. E apareceu ali um cordeiro que era para o sacrifício. Glória a Deus. Então, o chamado de Tiago é para uma vida de fé que é evidente e tangível. Ele desafia a não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la, mostrando a nossa fé através das nossas ações diárias. É muito fácil a gente amar aqui dentro, é muito fácil a gente ser cristão aqui dentro. Quando a gente canta um louvor, que a gente se emociona, que a gente levanta as mãos, mas é lá fora que a gente vai mostrar realmente a nossa diferença, a marca que nós temos, que nós somos de Cristo. É quando nós somos tardios em nos irar, prontos a ouvir, nós não fazemos acepções de pessoas, nós nos gloriamos não na nossa riqueza, mas saber que nós somos ricos espiritualmente através de todas as coisas que Cristo conquistou. Quando nós não damos valor às riquezas deste mundo, porque tudo isso é passageiro. Um dia tudo isso vai ficar aqui. E o que nos aguarda, a glória eterna é o que nos aguarda. Então, Tiago, ele quer que vivamos uma vida viva e eficaz, impactando positivamente as vidas ao nosso redor, e assim nós honramos a Deus e refletimos o amor de Deus e a justiça de Deus no mundo.
Então, hoje eu vou ficar por aqui, o primeiro e o segundo capítulo. E aqui tem os outros tópicos, que é controle da língua. Tem que fazer o curso intensivo desse. Humildade e dependência de Deus. Paciência na aflição e a oração da fé. Esses temas vão ficar para uma outra oportunidade, mas eu achei essa epístola, eu acho tão incrível como a palavra de Deus, algumas coisas, parece que é um texto, que vamos observar o contexto histórico desse texto, e parece que aquele texto ficou ali para aquela época. Mas temos textos na Bíblia que foram escritos há muito tempo, que parece que foi ontem, que foi escrito para a gente, para a nossa igreja, para a nossa vivência de hoje. E que Deus possa abençoar os irmãos, que você possa, quando chegar na sua casa, continuar a leitura do livro sobre essa epístola de Tiago, esses conselhos que são atemporais e que são de edificação para a nossa vida cristã. Amém? E que, se for me dada a oportunidade, eu vou falar aí do controle da língua. Primeiro eu tenho que fazer o curso intensivo, para eu não ser aqui hipócrita e vir falar aqui coisas que eu não faço. Amém?